Podemos nos sentar um momentinho, por gentileza. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: eu quero te ajudar, meu irmão, a não dormir na homilia. Domingo à tarde não é brinquedo, não. Esses dias atrás eu estava celebrando aqui, contando, quando eu vim presidir uma missa no encerramento de um acampamento às 3, num janeirão, rachando de quente, e antes me chamaram para almoçar na casa de uma família amiga. Eu fui, não sabia, imagina o cardápio, feijoada. Cheguei aqui, eu estava me desintegrando durante a homilia. Meus queridos irmãos e irmãs, que satisfação poder contar com a presença de vocês aqui, as irmãs, quem nos acompanha em casa. Graças a Deus, estamos em muitos, e muita gente, uma multidão nos acompanhando também. E interessante que as palavras de hoje, a liturgia de hoje, as leituras de hoje, elas são de grande ensinamento para todos nós. E nós podemos aprender muito com todas elas. Óbvio que o Evangelho tem uma função muito bonita e central, mas tendo em vista aquilo que é a proposta desse Kairos, o Kairos sopra em nós, né? Aquela música muito linda da irmã, Sopra em Nós, que nós vamos cantar depois no final da homilia, já adianto, né? Porque o Kairos tem esse nome, não tem jeito de cantar outra coisa. A proposta dessa canção, que o Espírito sopra em nós, é uma proposta muito bonita. Mas segundo a liturgia de hoje, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, nós compreendemos que existem algumas condições que são essenciais para que de fato o Espírito possa soprar em nós. Você viu que a primeira leitura, ela traz uma profecia que o Evangelho cumpre, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E depois, eles falam ali da região geográfica na qual Jesus estava, né? O povo daquela região que era chamada Galileia dos pagãos antigamente, onde está Cafarnaum, que se tornou o quartel-general de Jesus, às margens do mar da Galileia. No Evangelho, Jesus resolveu mudar para lá com seus discípulos, e então aquela profecia da primeira leitura se cumpriu, ou seja, aquele povo que antes andava nas trevas, porque era uma região de pagãos antigamente, na qual a luz da palavra de Deus, do povo de Deus não tinha chegado, recebeu uma grande luz, que é a presença de Jesus. Pode segurar para mim uma sequência no tom da Sopra em Nós mesmo, por gentileza? A gente acostuma aqui sempre pregar com o fundo de teclado, né? Quando não tem, eu sinto falta. Mas voltando ao assunto, então, o Evangelho cumpre a profecia feita na primeira leitura. Aquele povo que andava nas trevas, às margens do mar da Galileia, recebeu uma grande luz, que é o próprio Jesus. Só que, o que pode apagar essa luz, que é Cristo, na nossa vida, nas nossas comunidades? A segunda leitura responde. A segunda leitura diz o seguinte, presta atenção: sede concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Sede bem unidos, concordes no pensar e no falar. Olha o que a leitura está dizendo. Por que São Paulo escreveu isso? Eu vou explicar, mas antes, olha o que a leitura está dizendo. Sede bem unidos, sede concordes. O que é ser concorde? É concordar no pensar e no falar. Não haja divisões entre vós. O que pode apagar a luz de Cristo? O que pode impedir o Espírito de soprar? As divisões no seio das nossas comunidades. As divisões na família, as divisões na paróquia, as divisões na comunidade, as divisões na congregação, as divisões no instituto religioso, as divisões na empresa. Você sabe que a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, preste atenção, isso é muito importante. O sopro do Espírito Santo é sempre um sopro de comunhão, sempre. Onde o Espírito Santo está, existe comunhão, existe harmonia. A obra do Espírito Santo é sempre uma obra simbólica. A palavra símbolo vem do grego simbolos, né? Sim, o prefixo mais bolos, que queria dizer o seguinte, aquilo que une. Simbólico é aquilo que vai unindo as partes diferentes. A obra do Espírito Santo é sempre uma obra simbólica, mas a obra do diabo, a palavra diabo vem do grego diabolos, que queria dizer o seguinte, aquele que divide.
A obra do diabo é sempre uma obra de divisão. E a obra do Espírito Santo é sempre um sopro que gera vida, que gera comunhão, que gera concordância. Então, o que pode impedir aquela luz que foi profetizada na primeira leitura e concretizada no Evangelho, de brilhar na minha, na sua, na nossa vida, no nosso coração, nas nossas comunidades? A divisão, os partidarismos. E São Paulo está sendo muito específico. Eu confesso que nessa reflexão eu vou falar quase que mais da segunda leitura do que do Evangelho, em virtude do tema do nosso Kairos. São Paulo foi muito específico. Ele está dando uma ordem com a sua autoridade apostólica ali, né? Porque era ele que tinha fundado, alguns anos atrás, a comunidade de Corinto. Só que São Paulo era um missionário itinerante. Ele fundava as comunidades e ele não ficava ali para sempre nas comunidades. Ele fundava, formava as lideranças e seguia o seu caminho evangelizando. Ele está dando essa ordem: olha, sede concordes um com os outros e não admitais divisões entre vós. Sede bem unidos e concordes no falar e no pensar. Versículo 10. Por quê? Por que São Paulo falou isso? Veja bem, existem 2 cartas aos Coríntios no cânon da Bíblia. Só que na verdade foram escritas 4 cartas aos Coríntios. 2 se perderam na história. Talvez até um dia os arqueólogos, os estudiosos, né, da Bíblia descubram essas cartas em algum lugar. Mas até hoje não se tem conhecimento. Só temos as 2 que estão no cânon da Bíblia, na Bíblia. E São Paulo ouviu falar através da família de Cloé, né, essa personagem que era bem amigo dele, que a leitura está dizendo, que na comunidade de Corinto que ele tinha fundado, haja vista que essa comunidade era problemática, viu? Só naquela época tinham comunidades problemáticas, né? Hoje é tudo só santo. Eu que o diga, né? Uma comunidade grande, famílias problemáticas. Comunidade de Corinto, eu vou dizer para você, era problema de incesto, era problema de um monte de coisa. São Paulo, por que você acha que alguém escreve alguma coisa? Para responder uma pergunta, para resolver um problema, né? Existiam 4 grupos diferentes ali na comunidade de Corinto. E a leitura disse, São Paulo está falando, olha, uns dizem que são de Apolo. Apolo, gente, na época de São Paulo era um grande pregador, eloquente, com uma voz assim, sabe? Meio Cid Moreira. Aquele pregador que arrastava pela retórica, falava bonito. Tinha o grupo do Apolo, o pregador Apolo. Você ouviu isso na segunda leitura. Tinha o grupo de Pedro, de Cefas, né? Quer dizer, Kefa do grego quer dizer pedra, de São Pedro. Não, eu me identifico mais com São Pedro. E os outros grupos estão tudo no inferno, ninguém presta, só o meu grupo que é bom. Só acontecia naquela época, tá? Tinha o grupo de Paulo. Não, na verdade é a minha igreja que tem a verdade, né? O grupo de Paulo. E tinha o grupo de Cristo. Você acredita, dá vontade de rir, né? Aí São Paulo, eu acho que São Paulo devia estar rindo quando ele escreveu isso aqui. Ele perguntou, por acaso foi Paulo que morreu na cruz por vocês, né? Como é que tem grupo de Cristo e grupo de Paulo? Se Cristo é o fundador do cristianismo, né? Como é que vai ter o grupo de uma outra pessoa se o dono do negócio está ali? Mas infelizmente, por consequência do pecado original, das más inclinações dentro de nós, das concupiscências, nós temos uma inclinação, me perdoe a sinceridade, à divisão, ao partidarismo. É consequência do pecado original, da nossa natureza decaída. Aquilo que Santo Agostinho chamava de concupiscência, né? Essa inclinação interior, muitas vezes ao mal que nós temos. Aí São Paulo falou, meus amigos, está tudo errado. Como que pode ter 4 grupos se a igreja é uma coisa só e se Cristo morreu por todos? E eu digo para você, essa tentação da época de São Paulo, da época dos Coríntios, dessa carta, ela é muito presente e muito viva nos nossos tempos e na igreja de hoje. E como a gente tem que ter maturidade para entender que o amor está além das divisões e dos partidos. Existe uma carta muito bonita que o Papa Francisco escreveu no 4º centenário da morte de São Francisco de Sales, né, chamada Totum Amoris Est. 4º centenário da morte de São Francisco de Sales, o Papa Francisco lançou essa carta, né, com textos de São Francisco de Sales e dizendo, São Francisco de Sales era conhecido como o doutor do amor divino. Quem conhece a história de São Francisco de Sales, que escreveu a Filoteia na introdução à vida devota, que é um livro fantástico, tem formado gerações,
sabe que ele era fantástico, conhecido como santo da doçura, mas o homem tinha um temperamento, olha, eu vou dizer para você, né? A onça passou longe, o homem era bravo. Você conhece alguém bravo assim? Padre, minha sogra, padre. Minha esposa, padre. Tem gente que acorda bravo e dorme bravo, você já viu? Eu fico pensando, o que foi? Será que chupou limão ou a cara é feia mesmo, né? Claro que ninguém é assim aqui nessa igreja hoje, óbvio, nem nos assistindo, né? Mas tem gente que parece que é bravo, né? Escreveu, não leu, o couro come. São Francisco de Sales era desse nível. O cara era bravo, bravo, bravo. Perguntavam para ele assim, né? Diz que o pai de São Francisco de Sales tinha uma loja de veneno, né? Ele trabalhava lá quando era criança. Perguntaram assim, tem veneno de rato? Né? Para ele, né? Desculpa, ele foi comprar veneno para rato, né? Aí a dona da loja perguntou, senhor, você quer levar o veneno de rato? Ele falou, não, eu vou trazer os ratos para comer aqui. Né? Era nesse nível. Quando ele era novo, até Cristo entrar na vida dele, era escreveu, não leu, o couro comia, né? Mas Deus foi amansando o caráter de São Francisco de Sales, o temperamento difícil, porque tem gente que tem o temperamento difícil, e eu não condeno você, já veio no pacote, né? Fazer o quê? É que nem eu já contei essa história aqui, um amigo meu, que ele tinha um processo com a sogra dele, que era muito brava tal, a filha dele nasceu a cópia da sogra. Eu falei, vai infeliz, para pagar a sua língua, falando mal da sogra, né? Até o jeitinho de andar da menininha parecia a sogra. Eu falei, vai, né? Mas que culpa tinha a menina? Talvez puxou o temperamento da mãe, do pai, né? Essas coisas são complexas, né? Tem inclinação temperamental, tem educação, tem aquilo que é chamado de demografia de temperamento, né? Lugares nos quais as pessoas têm faixas específicas de território, que as pessoas têm inclinação a determinado tipo de comportamento e temperamento. Isso é um fenômeno complexo, né? Mas São Francisco descobriu que ele tinha um temperamento difícil, que era aquele temperamento de fazer divisão mesmo. Quem está comigo tem tudo, quem não está morre. Porque tem gente que é assim, né? Ou seja meu amigo e tenha tudo, ou não seja e morra. Ué, não tem uma coluna do meio, não tem assim um diálogo, né? E São Francisco, que era esse homem difícil, São Francisco de Sales, ele morreu conhecido como santo da doçura, como santo do amor. Tá vendo? Tem jeito para você, viu? Tem jeito para mim. Tem jeito para sua esposa brava, que acorda parecendo um leão, não só por causa do cabelo, mas porque já acorda brava, né? Tem jeito para nós. São Francisco foi sendo domado pelo amor de Deus. E olha o que ele escreveu. Nessa Totum Amoris Est. O Papa Francisco citou, né, São Francisco de Sales. A frase é de São Francisco de Sales. Ele disse, tudo pertence ao amor. Tudo vive no amor. Tudo é feito por amor e vem do amor. E no amor não há divisões e nem partidarismos. O amor faz tudo ser uma coisa só. Vamos aplaudir isso? Pode aplaudir. Palavras de São Francisco de Sales, que era um homem que tinha inclinação para dividir, mas que aprendeu que na igreja, aliás, antes do que eu li, ele disse, né, na igreja tudo pertence ao amor, vive no amor, faz-se por amor e vem do amor. E no amor não há divisões, no amor não há partidarismos, sabe? Só que, infelizmente, tem muita gente que se interpreta que nasceu com a missão de consertar o mundo, né? Você já percebeu? Olha, eu digo para você que nasceu com a missão, que se acha que nasceu com a missão de consertar o mundo, conserta você mesmo, que você já vai estar fazendo um grande favor para o mundo. E deixa os outros em paz, pelo amor de Deus. Não é? Porque tem gente que nasceu com a vocação de colocar todo mundo no lugar. Eu te pergunto, você já entrou no seu lugar, né? Porque o dia que você entrar no seu lugar, você vai ser igual São Francisco. Não para destruir os outros, mas para construir ponte, não muro, né? E eu me perguntava, não fique assustado não, tá? Estou provocando de propósito, porque isso aqui é muito sério. Eu me perguntava hoje, quando preparava essa homilia, sobre a anatomia da divisão. O que gera divisão na gente? O que faz a gente gerar divisão? Porque, por exemplo, lá na comunidade aos Coríntios, ninguém os ensinou, olha, você segue Paulo, você segue Apolo, você segue Cefas, você siga Cristo. Ninguém ensinou, ninguém estimulou. Em primeiro lugar, vamos entender a anatomia de uma divisão, que impede o Espírito Santo de soprar e a luz de Cristo de brilhar. É natural a gente se identificar com alguém, é ou não é? Tem pessoas que sem falar parece que você já entende o que ela está querendo dizer. Não é verdade?
Há uma identificação de temperamento, há uma identificação porque aquela pessoa às vezes te lembra alguém. E na igreja é assim, às vezes tem um pregador que você bate o olho, o cara não abriu a boca, você já, nossa, já entendi tudo. E tem outro pregador que às vezes você não identifica. Você olha e fala, nossa, não, tudo bem, tem o seu valor, mas, sei lá, não gostei. Não sei, a pessoa, às vezes até a pessoa te lembra alguém que você não gosta, né? Um processo inconsciente também, né? Então, há um pouco de naturalidade, é natural a identificação. Talvez você se identifique com determinado padre e não se identifica com outro, irmãos de outras denominações se identificam com determinado pastor e não se identifica com outro. Até aí tudo bem. O problema é quando isso nos leva a agir com imaturidade. Com imaturidade. Porque a palavra de Deus está dizendo, não haja divisões, não admitais, sede bem unidos, concordes no falar e no pensar. Porque há pontos de vista diferentes, há identificações diferentes, mas onde o cristão se encontra? No altar. Aqui, todas as nossas diferenças são unidas e elevadas a Deus. Onde o cristão se encontra? Na cruz. O Cristo morreu por quem reza de maneira diferente, por quem pensa de maneira diferente, e a gente tem que tomar cuidado, para a gente não ser conduzido pelo espírito de divisão, porque o espírito de divisão, preste atenção, filho, filha, ele não é o espírito de Cristo, ele é o espírito do diabo, diabolos. E muitas vezes, até com boa intenção, nós estamos, me perdoe a sinceridade, sendo instrumentos do mal nas nossas comunidades, na nossa família, na empresa, na congregação. Estamos semeando divisão, fofoca. Você sabe que o fofoqueiro, ele sempre chega assim, né? Quando a pessoa chega assim e fala assim, padre, eu não sou de falar não. Então fica quieto, já que você não é de falar, então não continue, não prossiga, né? Porque o fofoqueiro é assim, né? Um santo, né? Um auréola, ele chega assim, eu não sou de falar não, tá? Mas aquele fulano lá falou isso de você, né? Você conhece assim? É aquela Mariazinha, nunca me enganou, vai na igreja, aquela cara de santa, cara de beato, você é uma safada. Começa, né? Falar, o Tiãozinho sabia, aquela barriga grande dele nunca me enganou, né? Sem vergonha. A gente, às vezes, a língua coça. Tem gente que é viciado na fofoca. Só que você está emprestando a sua língua para o diabo todas as vezes que você está falando mal de alguém. Não é para o Espírito Santo. O Espírito Santo não age na fofoca e na confusão, na divisão. E quantas comunidades, igrejas, o Papa Francisco falava esses dias, paróquias, empresas, famílias já não foram destruídas pela fofoca, pela divisão, pela sementinha que você planta, não é assim? É uma sementinha. Às vezes eu vejo que não é nem por mal, mas parece que o povo mesmo acaba trabalhando para dividir os padres, os pastores, né? Eu fui na missa. Não vai chegar lá na sua paróquia falando, eu fui na missa na Canção Nova. Nossa, tem tudo que não tem aqui, padre. É maravilhoso. Já arranjou uma briga, o padre já vai ficar bicudo comigo. E com a Canção Nova, né? A gente tem que ter um discernimento para falar, porque senão a gente está promovendo divisão, fazendo os padres ficar com... Claro, nós padres deveríamos ser mais maduros também, né? Mais curados, mais sábios, mas nem sempre somos. Então, às vezes, a gente não percebe, mas a gente fica nesse leve trás gerando divisão. Agora, falando novamente da anatomia da divisão. Eu sei que os textos bíblicos são fantásticos, mas eu quero trazer um outro texto bíblico, que vai nos ajudar a entender de onde vem a divisão, que impede o Espírito Santo de soprar em nós. Veja só, a partir dessa segunda leitura, eu quero trazer esse texto, não precisa abrir, só acompanha, que está em Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2, parte A. De onde vêm as guerras? De onde vêm as divisões entre vós? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não vem precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Continua. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais, fomentais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Olha só, a Bíblia está dizendo, está respondendo a pergunta que nós estamos levantando nessa reflexão. De onde vêm as guerras e as divisões entre vós? Primeira coisa que São Tiago diz, não vem precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós?
Paixões em conflitos. Eu estou pregando hoje aqui o encontro para as carmelitas, né? Que, diga de passagem, tem um carisma lindo que eu admiro muito. Falar de paixão, eu me lembro daquilo que São João da Cruz dizia, né? Que é um dos baluartes do carisma dessas queridas irmãs. São João da Cruz dizia o seguinte, que uma só paixão em conflito, ele dizia desordenada, né? Uma só paixão desordenada é capaz de destruir todo o edifício da vida espiritual. É capaz de arruinar uma pessoa. E São Tiago está dizendo, não são as paixões em conflito que estão fazendo vocês gerarem briga, criarem briga e divisão na comunidade? Não são as paixões interiores em conflito? E o que São João da Cruz queria dizer por paixão? Claro, também é um sinônimo de concupiscência, né? Inclinação ao mal, os instintos desordenados, mas nós podemos usar isso como uma metáfora para aquilo que está desordenado e mal resolvido dentro de nós. Pode reparar, uma pessoa que gera divisão, ela sempre reproduz fora de si, melhor dizendo, aquilo que está mal resolvido dentro de si. Uma pessoa que tem conflitos interiores, paixões desordenadas, paixões em conflitos, ela sempre vai projetar fora de si mesma aquilo que não está resolvido dentro dela. O problema, a ferida interior, o desarranjo, o complexo de inferioridade, ela se sente inferior, menor, então ela quer atacar os outros para se sentir menos inferior, para se sentir não tão fragilizada. Então, aonde começam as divisões? Nas coisas que não estão resolvidas dentro de nós. Por isso que o sopro do Espírito, guarda isso no seu coração, querido filho, querida filha, é um sopro que vem sempre querendo colocar as coisas em ordem dentro de nós. No livro de Gênesis está escrito que o Espírito pairava sobre as águas. E esse mesmo Espírito foi ordenando o caos, trazendo ordem à desordem. Caos quer dizer desordem, né, no grego. Onde o Espírito sopra, ele vai colocando as coisas em ordem. Mas eu digo para você, se as coisas não estiverem em ordem dentro de você, aonde você for, vai virar confusão. Você já percebeu que tem pessoa que onde vai gira confusão, né? Um dia eu atendi uma mulher, que ela tinha tido assim parecia a samaritana, até um pouquinho mais. A samaritana tinha tido 6 maridos, né? Acho que ela já estava no 8º, né? E todo mundo, ela falava, todo mundo era ruim, uma sogra não prestava, o outro era chato, o outro roncava, Aí depois de ouvir ela, eu falei, nossa, todos os 8 são ruins, né? A senhora é uma santa, né? Aí ela percebeu, deu uma olhada, falei, não, desculpa, deixa eu refazer o que eu quis dizer para a senhora. Eu não quis dizer, eu estou dizendo, a senhora não é uma santa, a senhora é uma chata. Dei assim um choque, né? Claro, só nós dois conversando, às vezes os padres dão essas pauladas, né, irmãos? No pessoal, né? Para a pessoa dar uma acordada, eu fui dizendo. Do que ela foi me trazendo, eu fui usando para explicar para ela, né? Usando o que ela me disse. Momentos nos quais ela poderia ter sido melhor, coisas que ela precisava resolver dentro dela, porque senão é assim, o problema sempre está fora. Mas e dentro de mim? Será que eu não tenho nada para resolver? A pessoa que divide, que faz confusão na família, a pessoa que fala mal dos outros na comunidade, a pessoa que está sempre, sabe, amarga, tem alguma coisa dentro dela que ela precisa resolver. E aí eu pergunto para você, isso é muito subjetivo, né? Muito pessoal. O que o Espírito Santo precisa curar dentro de você hoje? Você aqui, você em casa. Talvez você está vendo defeito em todo mundo. Você está vendo coisas ruins em todas as pessoas. Onde você vai não está bom. Mas será que não tem algo dentro de você que está fora do lugar? Desordenado? Na maneira como você se interpreta, se enxerga, como você enxerga os outros. Então, primeira coisa que São Tiago disse, as paixões, as coisas mal resolvidas. Segunda coisa, cobiça. Cobiçais, versículo 2. A cobiça muitas vezes nos faz semear divisão. E a cobiça, veja bem, ela vem associada com a terceira coisa que Santiago disse, que é a inveja. Muitas vezes, a divisão que a gente semeia com as palavras tem raiz na cobiça e na inveja. A gente cobiça o que é do outro, a gente inveja o que é do outro. A gente peca contra a caridade, porque o pecado da inveja é um pecado contra a caridade, contra o amor, contra o Cristo vivo no outro. E às vezes os nossos comentários que parecem que são muito sábios, muito exortativos, no fundo, têm como força motriz a inveja, sabe, a cobiça.
A gente quer o que o outro tem, a gente quer diminuir o outro para conseguir o espaço dele. E isso é totalmente contrário ao amor. Totalmente contrário ao que o Espírito Santo quer fazer em nós. E depois a palavra continua. Brigas, né? Como as brigas geram divisões. E eu vou dizer para você, talvez você já esteja aqui em casa machucada hoje, por causa de brigas e divisões na paróquia, na comunidade, na congregação, na família. Talvez hoje, nesse final de semana, você brigou por causa de coisas que você pensa diferente do que a outra pessoa. E não tem nada de errado pensar em pensar diferente. Nós somos diferentes. Mas o altar precisa ser um ponto de unidade. E o amor precisa vencer. Na cruz, as nossas diferenças precisam morrer. E a comunhão precisa acontecer. Senão o Espírito não sopra. Senão a luz não brilha. Talvez você está machucado. E eu digo para você, e todas essas palavras que Santiago usou, paixões desordenadas, cobiça, inveja, briga, poderia ser sintetizada em um grande pecado capital, o maior de todos, que é o orgulho. O que nos faz brigar com os outros? Dividir, querer provar que eu sou melhor, querer provar que o outro não presta. É o orgulho, a vaidade de achar que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que todo mundo tem que me honrar. É o maior de todos os pecados de Lúcifer, o pecado de Lúcifer. E é o pecado que nós precisamos combater, por excelência, dentro de nós, para que o Espírito possa soprar, para que a comunhão e o amor possam acontecer, gente. Sabe, Deus quer fazer essa obra de comunhão e Ele quer usar de você. O homem de Deus, a mulher de Deus, é sempre um homem ou uma mulher de comunhão. Ai, padre, então não pode denunciar o que está errado? Pode, mas denuncie com amor, corrija com amor. E denuncie sem esse orgulho. Eu estou dizendo a verdade, todo mundo, né, vai para o inferno, porque acontece muito isso na igreja. Às vezes você descobriu que certa roupa, que certa indumentária no cabelo, que certa oração te faz bem. Ótimo. Se está te fazendo santo, continua assim. Mas se isso faz você achar que quem não usa essa roupa e não reza assim está no inferno, você não entendeu nada. Você está se condenando. Se usar essa roupa, se ter uma postura mais assim ou mais tradicional, te faz bem, ótimo, Deus te abençoe. Se te faz santo, que ótimo. Mas que isso não seja um instrumento para você achar que quem não faz igual a você está no inferno. Porque se você fizer assim, você está incorrendo nesse pecado dessa segunda leitura. E o Espírito Santo não vai soprar na sua vida, e a prosperidade, a graça, a bênção de Deus não vão te alcançar. Porque quando você e eu ofendemos a imagem de Deus no nosso semelhante, nós ofendemos o próprio Deus e a nossa vida não vai para frente, ela vai para trás. Ela vai para trás. Talvez você esteja ferida por divisões, brigas, comentários difíceis, calúnias que fizeram de você, ou que você fez. Mas eu digo para você, isso tem que morrer no altar. Isso tem que morrer na ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer soprar aqui hoje na sua vida, na minha vida, na nossa família. Olha, você que é casado, eu digo para você, eu sei que não é fácil viver em comunidade, porque viver em família é viver em comunidade. Viver com o seu marido, mas eu digo para você, o seu marido não é o seu inimigo, ele é o seu parceiro. A sua esposa não é sua inimiga. O inimigo quer fazer a gente lutar uns contra os outros, e assim nós deixamos de lutar contra ele e contra o pecado. A nossa luta é contra o demônio e o pecado, não contra os nossos semelhantes. Não contra aquele que Deus colocou do seu lado. E às vezes Deus coloca do nosso lado pessoas tão diferentes que a gente fala, meu Deus do céu, o que ele quer com isso, né? Pessoas que, sabe, tem pessoas que é assim, você pergunta para outra, o que em mim te irrita? Sua respiração. Você respirou, já me irritei. Não é assim, né? Tem pessoas, o que eu tenho que fazer para deixar de te irritar? Olha, cava um buraco, fica lá, né, assim. Não, eu só estou pensando, não concretize esse exemplo. Tem pessoas que são diferentes, que nos irritam pelo fato de elas serem quem elas são, reagirem como reagem. Talvez é uma fraqueza, é um pecado, mas no Evangelho Jesus falava de conversão também. E nós precisamos, a partir do escrito de São Francisco de Sales, viver a conversão ao amor e à misericórdia, que é a mais difícil. Porque a conversão do fogo que venha do céu e queima quem pensa diferente, queima o pecador, isso é fácil. Mas a conversão da misericórdia e do amor, essa arranca pedaço. Essa dói. Essa dói. Mas é essa que o Espírito Santo nos convida. Amém?